Hello guys and girls, how are you? Como é que vocês estão? I'm fine, I'm okay, and I hope you are all fine too. Eu tô bem e espero que vocês estejam bem também. Welcome to our English class number 30. Bem-vindos à aula número 30. O assunto da aula de hoje, Writing a Biography, escrever uma biografia. Vamos lá. O objetivo proposto para esta aula é produzir textos escritos sobre si, sua família, seus amigos, preferências e rotinas, sua comunidade, seu contexto escolar e outras temáticas abordadas. So, a biography. A gente já estudou sobre biography numa das nossas aulas. A gente tirou informação de lá de dentro. A mesma coisa nós vamos fazer agora. Ela vai ser um pouquinho mais extensa, mas ainda assim a gente vai tirar informações pequenas, específicas de dentro do texto. Biography, form of literature, commonly considered non-fictional, the subject of which is the life of an individual. One of the oldest forms of literary expression is seeks to recreate in words the life of a human being, as understood from this historical or personal perspective of the author, by drawing up all available evidence, including that retained in memory as well as written, oral and pictorial material. Você vai dizer, teacher, é muito difícil para eu ler isso. Não tem problema. Leia com calma. Nunca pule a parte de inglês, que é nesse momento que você também enriquece o seu vocabulário, enriquece a quantidade de palavras que você conhece. Claro, você não tem como entender tudo. Eu vou traduzir para você aqui. Biografia é a forma de literatura comumente considerada não ficcional, porque ela existe, cujo assunto é a vida de um indivíduo. Uma das formas mais antigas de expressão literária busca recriar em palavras a vida de um ser humano, como entendida da perspectiva histórica ou pessoal do autor, recorrendo a todas as evidências disponíveis, incluindo aquelas retidas na memória também como material escrito e pictórico. Então, são fatos dentro da vida das pessoas, não é? Que dia, onde nasceu, quando nasceu, como cresceu, não é? Se tinha irmãos, se era sozinho, se era um filho único, se formou na faculdade, as coisas que fez, que contou para as outras pessoas, não é? Acabou fazendo aventuras, se casou, se teve filhos, se formou família, se foi para a faculdade, em que curso se formou. É toda uma sequência histórica. These pictures relate to a person's life. They represent some events or information. Being born, growing up, doing different activities, falling in love. Essas imagens se relacionam com a vida de uma pessoa. Elas representam alguns eventos e informações, que é nascer, crescer, fazer atividades diferentes, se apaixonar. Biographies contain key information about a person's life, usually in chronological order, including date of birth, early life, professional life, accomplishments, personal life, and etc. Então, as biografias contêm informações importantes sobre a vida de uma pessoa, geralmente em ordem cronológica, do nascimento em diante, incluindo a data de nascimento, o início da vida, a vida profissional, realizações, vida pessoal e assim por diante. Numa ordem normalmente de idade, né? Cronológica, o que vai acontecendo em cada uma das idades. As biografias não tratam apenas de pessoas mais velhas ou mesmo que já faleceram. Elas também pode ser escrito biografias sobre pessoas vivas, de qualquer idade, que tenham alguma relevância, uma importância na sociedade. Nesse momento, a gente vai ver a biografia da Rosa Parks, Beyond the Bus. Ela foi uma pessoa muito importante dentro da história, e a gente já vai saber por quê. Nós lemos biografias para aprendermos sobre a vida das pessoas. Esta biografia é de Rosa Parks, que foi uma ativista no movimento pelos direitos civis, Civil Rights Movement, nos Estados Unidos.
Ela ficou conhecida por se recusar a ceder o seu assento no ônibus a um passageiro branco. Vocês sabem que algumas décadas atrás, 50, 60 e 70, nos Estados Unidos a divisão racial era muito forte. Algumas pessoas, inclusive, em ônibus, havia ônibus para pessoas brancas, ônibus para pessoas negras. Ou então, quando se entrasse num desses ônibus, havia uma divisão. Os brancos teriam os seus bancos para sentar e os negros os deles. Não havia essa mistura. Escola para brancos, escola para negros. Então, era uma coisa bastante pesada. Agora que você sabe que uma biografia contém informações sobre a vida de uma pessoa, esperamos encontrar na biografia da Rosa Parks o seu nome completo, olha as informações que a gente vai buscar dentro dessa biografia. O nome dos seus pais, data e local de nascimento, etc., dentro de uma ordem cronológica. Então, a gente vai acessar esse link, que é para a leitura do texto integral. Eu não vou ler integralmente o texto para vocês. Eu vou ler apenas as partes em que a gente vai encontrar essas informações, certo? Então, se você quiser ler tudo, ok. Inclusive, quando você acessa essa página, lá no cantinho direito diz assim, traduzir. Se você se interessar por essa biografia, leia em inglês e depois traduza. Coloque a página para traduzir, porque aí fica mais fácil de você entender e captar se realmente foi aquilo mesmo que você achou que era, lendo na língua portuguesa, ok? Vamos lá? Let's go! Muito bem, galera. Olha só, a gente entrou então no site que fala a respeito da biografia da Rosa Parks. Vocês estão observando aqui ao lado, vou até mostrar com o mouse para vocês, que vocês podem então traduzir essa página, certo? Mas para a gente precisar encontrar, para nós podermos encontrar as informações solicitadas, a gente vai precisar ler por enquanto em inglês. Depois, se você achar interessante a biografia dela, você pode clicar em português, que vai transformar a página toda em língua portuguesa. Mas agora a gente precisa treinar um pouquinho em inglês. Como eu falei para vocês, eu não vou ler integralmente o texto. Eu vou apenas ler as partes principais, ok? Então, olha lá. Rosa Parks, Beyond the Bus. Rosa Parks, 1913-2005, was an activist in the civil rights movement and is best known for her refusal to give up her seat on the bus for a white passenger on December 1st, 1955. However, this moment wasn't Park's sole contribution to the civil rights movements. Rosa Parks is one of the most well-known women in the civil rights movement. She's most famous for refusing to give up her seat to a white passenger on the bus. Her arrest led to the historical Montgomery bus boycott. However, little is known about the fact that Rosa Parks was also involved in civil rights activism for years before that day, and after her release from prison, she continued to fight and inspire youth to do the same. Então, como eu havia comentado com vocês, naquela época a divisão racial era fortíssima. E o que aconteceu? A Rosa entrou no ônibus, ela estava cansada de ter trabalhado o dia todo e acabou se sentando num banco que era reservado a homens ou a pessoas brancas. E ela era negra. E essa viagem continuou até que alguém entrou nesse ônibus, uma pessoa branca, e exigiu que a Rosa se levantasse para deixar ele sentar. E ela se recusou, porque ela havia trabalhado o dia todo e ela se sentia no direito de poder ir para casa. No seu ônibus, ela pagou a passagem e não dá lugar a uma pessoa branca, pelo fato dela ser negra. Esse ônibus parou imediatamente e ela foi, então, presa por conta disso. E esse evento, então, a prisão dela, por ela se recusar a deixar essa pessoa branca se sentar no ônibus, fez com que houvesse um boicote, que houvessem protestos e assim por diante para
igualdade racial. Opa, acabei apertando muito lá na flechinha, né? Então, early life, o começo da vida dela. Olha lá as informações que a gente vai precisar. Rosa Parks was born Rosa Louise Macaulay in 1913 in Tuskegee, Alabama. She was raised in the rural town of Pine Level, Alabama. The effects of deep racism in the rural South were some of her earliest memories. Walking to her segregated school while white children took buses, watching the Ku Klux Klan march on the street in front of her house. Então, ela nasceu na cidade de Tuskegee, no Alabama, e ela cresceu nessa região que era rural. E ela viu, então, a segregação, a divisão de raças durante o crescimento dela. Enquanto ela ia andando para a sua escola, ela via as pessoas brancas, então as crianças brancas, pegarem o ônibus e que eles não podiam, então, dividir esse ônibus. E uma organização chamada Ku Klux Klan, que era racista e que matava negros e outros, normalmente mais negros, não é? Então, ela via fazendo protestos na frente da sua casa. Esse é um dos motivos que agora, fazendo uma pausa nesse texto para explicar para vocês, que nós brasileiros, para nós é normal quando estamos, por exemplo, escrevendo uma mensagem e dando risada como kkk na internet. Já para eles, principalmente para os negros, é uma coisa muito ofensiva. A gente não deve escrever kkk para nenhum americano, muito menos quando forem negros, porque kkk volta para essa expressão que está ali, o nome dessa organização, que era racista e que matou muitas pessoas enquanto existiu. Ainda existem alguns resquícios dessa organização. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá, galera? De não escrever kkk na internet, por conta, quando estivermos conversando com algum americano, né? Por causa da organização, a Ku Klux Klan, certo? Rosa Parks attended secondary school led by the Alabama State Teachers College for Negroes. However, she had to drop out in 11th grade to take care of her sick mother and grandmother. Então, nesse pedaço fala que ela estudou até completar a 11ª série, que seria como se fosse o 9º ano para nós. Ela teve que abandonar porque ela precisou cuidar da sua mãe e da sua avó que estavam doentes. Vamos lá vamos passar esse Civil Rights Movement e aí o Montgomery Bus Boycott. Parks' activist career is often overlooked. Instead, she is often perceived as a quiet old lady on the bus, an image she would later refute, saying, "People always say that I don't give up my seat because I was tired, but that isn't true. I was not tired physically, or nor more tired than I usually was at the end of a working day. I was not old, although some people have an image of me as being old then. I was 42. No, the only tired I was tired of giving up." Some misunderstanding on Rosa Parks' story can be traced to the civil rights movement itself. The movement needed to portray itself sympathetically to gain support. Então, como eu acabei de falar para vocês, ela dizia assim: a imagem que tem daquele dia do ônibus é que ela era uma senhora cansada do seu trabalho, não é? Trabalhou o dia inteiro. E aqui nesse trecho, nesse parágrafo, ela diz: eu não estava cansada fisicamente. Até porque as pessoas falam que ela era uma pessoa mais velha, mas ela tinha 42 anos na época. Ela diz que o maior cansaço dela é porque ela estava cansada de desistir das coisas, de desistir para os brancos. E ela conseguiu. Então vamos passar agora para o Later Years. Lembra que eu falei que eu não iria ler na íntegra, né? After the boycott ended,
Rosa Parks moved to Detroit to avoid threats and harassment. There, she worked with Congressman John Conyers for 30 years. During that time, she founded the Institute for Self-Development in honor of her late husband, Raymond Parks. She spent the remainder of her life using her fame to inspire youth to make change and become advocates for justice and peace. Então, depois do que aconteceu com o ônibus, ela se mudou para Detroit, porque ela acabou sendo presa, enfim. Então, para não haver nenhum tipo de reviravolta, ela resolveu se mudar para lá. Ela trabalhou para, então, um congressista, como se fosse um deputado estadual, federal para nós aqui, por mais de 30 anos. Durante esse tempo, então, ela fundou esse instituto que é de autodesenvolvimento, em honra, então, ao seu marido, Raymond Parks, que já tinha morrido, certo? E ela passou, então, a usar de toda a fama que ela tinha e todo o ocorrido para inspirar a juventude negra, para que eles fizessem mudanças e que se tornassem advogados da própria justiça e da paz. Muito bem, agora que a gente já leu algumas das partes e que eu ajudei vocês, inclusive na compreensão do texto, a gente vai encontrar as perguntas que são necessárias para a gente entender, ok? Era essas informações que a gente precisava achar lá no texto da Rosa Parks. Então, what's her full name? Como é que era o nome completo dela, que estava lá no começo do texto? Apenas Rosa Parks, Rosa Macaulay ou Rosa Louise Macaulay? Qual você acha? Muito bem. E aí, a próxima. When was she born? Quando ela nasceu? In 1913, in 1943 or in 1955? Qual delas você acha? Eu já sei a resposta porque eu lembro. Olha lá. Where was she born? In Montgomery, Alabama? Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Eu vou passar. Opa, acho que eu pulei uma. Aqui. Para a gente saber a resposta, para não ficar tão distante, não é verdade? Então, a primeira dizia, what's her full name? O nome completo. Rosa Louise Macaulay. Vocês sabem que naquela época, depois que as pessoas se casavam, elas até faziam a troca dos nomes, não é verdade? Elas acabavam anotando, principalmente as mulheres, o nome da família do marido e acabavam deixando o seu, eliminavam do seu nome. Então, por isso, ela não nasceu Rosa Parks, ela nasceu Rosa Louise Macaulay, ok? So, quando ela nasceu? Em 1930, lá no comecinho do século. O acontecido em 43 não tinha nada, mas em 1955, 1955, lembra a divisão dos anos? Foi o acontecido no ônibus. Where was she born? Onde ela nasceu? In Montgomery, Alabama, in Pine Level, Alabama, or in Tuskegee, Alabama. Where did she grow up? Onde ela cresceu? Em que cidade? Será que era a mesma de onde ela nasceu? In Montgomery, Alabama, in Pine Level, Alabama, or in Tuskegee, Alabama. Então, olha lá. Ela, então, nasceu em Tuskegee, porém, ela cresceu em Pine Level, também no estado do Alabama. Who did she get married to? Com quem ela se casou? Raymond Parks, John Parks or Albert Parks? Eu lembro. Where did she move after the bus boycott ended? Para onde ela se mudou depois que terminou o boicote lá do ônibus, de tudo que aconteceu? Em Montgomery, New York City or Detroit? Então, olha lá. Ela, então, se casou com Raymond Parks, porque ela fez a fundação em homenagem a ele, não é? Depois de todo o acontecido. E, então, depois do boicote ao ônibus, ela foi morar em Detroit,
e ela trabalhou então para um congressman, como se fosse para nós um deputado federal, e fundou a fundação em homenagem ao marido. When did she die? Quando ela morreu? In 2000, at age 87, no ano 2000, com 87 anos. In 2005, at age 92, em 2005, com 92 anos. Or in 2017, ou 2017. Oh, eu estava um século atrás, ó. 2017, em 2017. How old was she when she passed away? Quase que é a mesma pergunta lá de cima, né? Eu acabei misturando um pouquinho. 87 years old, 92 years old, or 104 years old. Olha lá. Então, she died, ela morreu, in 2005, at age of 92, que acaba respondendo a pergunta de baixo, when she passed away, quando foi a idade que ela tinha quando ela faleceu, 92 years old. Vocês viram que não precisava encontrar tudo no texto, apenas isso. So it's your turn now, agora é a tua vez. Escolha um membro da família, tanto faz, um colega seu, da classe, um professor, uma professora, alguém que você conhece, tanto faz. E escreva uma biografia curta, com base nos fatos sobre a vida dessa pessoa. Então veja o exemplo. A gente escolheu então o Maurício de Souza, que é muito conhecido de todos nós, né? Maurício Araújo de Souza, vocês estão vendo que todas essas palavras que estão sublinhadas e estão em destaque são as que você vai transformar lá no seu caderno criando a sua biografia. Olha só. Maurício Araújo de Souza was born, nasceu, em Santa Isabel, São Paulo, on October 27, 1935. Então, ele nasceu na cidade, na data. Você vai transformar apenas o que está sublinhado. His or her parents, dependendo, his se for uma pessoa, um homem, e her se for ela, se você escolheu, ok? Were Antônio Maurício de Souza, então os pais dele, and Petronília Araújo de Souza, right? He or she, aqui a gente usa he porque foi ele. He grew up in Mogi das Cruzes, mas ele cresceu em Mogi das Cruzes. At age 19, he moved to São Paulo. Com 19 anos, ele se mudou para São Paulo. Tá bom que essa pessoa aqui fez muitas mudanças de cidade. Talvez a pessoa que você escolheu não tenha mudado, ok? Aí você pode manter, não precisa nem fazer essas trocas. In 1959, he created his first character, Bidu. Então, em 1959, o Bidu, o primeiro personagem dele nasceu. Ele criou o Bidu. He had 10 children. E ele teve 10 filhos, inclusive a Mônica. Today, he works as a cartoonist and businessman at Maurício de Souza Produções. E hoje em dia, ele trabalha então como cartunista e um homem de negócios na sua própria produtora, na Maurício de Souza Produções. Então, esse modelo aqui é muito bacana para você transformar a sua biografia. Leva lá para o seu caderno e troque apenas, como eu falei para vocês, as palavras que estiverem em destaque e sublinhadas, certo? Escreva sobre a biografia de alguém, é muito bacana. Pergunte fatos para essa pessoa engraçados, fatos difíceis, fatos que ela lembra, que são memoráveis, que ela nunca vai esquecer. Ok? So, our class is over and I hope you have enjoyed it. A nossa aula terminou e eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de fazer o seu homework, é muito importante, ok? See you next class. Thank you for your attention. Bye bye.